Olá, pessoal. Agora sim estou no lugar certo. Eu tinha entrado no grupo em vez de entrar na página do Instituto. Hoje a nossa live será sobre as terapias com iodo e iodoterapia. Isso não é a mesma coisa. Vamos aprender a diferenciar, ver os riscos e benefícios da iodoterapia, os cuidados que o paciente tem que tomar enquanto está fazendo a iodoterapia, e a terapia com iodo, com o Lugol ou com o iodo molecular, que não é a mesma coisa, tá bom? Então, vamos lá, uns minutinhos para podermos compartilhar. Oi, Edson. Oi, Gisele. Vão compartilhando aí para a gente, fazendo um favor. Sou mais perdida do que cego em tiroteio nessa hora de compartilhar. Porque assim, eu não quero fazer um grupo de visualização. Eu quero compartilhar. Deixa eu tirar aqui, senão eu fico falando comigo mesmo. Oi, Andressa Alves. Oi, Cíntia, comadre. Ontem eu recebi um convite para ser madrinha do Léo. Eu aceitei. E agora a Cíntia é minha comadre. Comadre, fica aí, hein? Tá, então vamos lá. Deixa eu fechar essa. Que medo. Pensei que eu ia fechar errado. Então vamos lá. Deixa eu pegar meu mouse aqui. Deixa eu ver quem está ali para eu falar um oi. A Maide, que nome legal. Maide Chaim. Gostei do teu nome. Andressa, já falei oi. Gisele da Cruz e a Juliana Barros. A Juliana Barros, ela só vem ver a minha live no dia que ela faz o meu cabelo. Aí ela vem ver a minha live, na verdade eu acho que ela vem ver o cabelo. Ou ela vem ver se eu estou fazendo uma propaganda para ela. Eu acho que é isso. Então vamos lá, gente. É, vamos primeiro entender o que é o iodo, tá? Então, o iodo, ele é um oligoelemento. O que é um oligoelemento? Outro nome para isso é microminerais. Tá? Então, os oligoelementos são conjuntos de elementos químicos inorgânicos. O que é inorgânicos? Que não tem carbono. Tá? Então, tem um monte de molécula, mas não tem carbono lá. E esses microminerais, eles são necessários para todos os seres vivos, todos os animais, na verdade, tá? Em uma pequena quantidade. Eles desempenham
muitas funções metabólicas dentro do teu organismo, principalmente na formação de enzimas, tá? Então, para fazer os processos químicos, porque tudo lá é um processo químico dentro do organismo da gente, precisa de enzimas que dependem para ser formadas de oligoelementos, tá? De microminerais. Então, ele é um oligoelemento. Ele é na natureza, como que se encontra o iodo? Se encontra o iodo dessa forma, é uma pedra, tá? Mas não é um metal, ele parece um metal, você olhando assim a cor dele, que é meio azulada, tal, você pensa que ele é uma pedra, mas ele não é uma pedra, ele é um micromineral, tá? Entenderam? Então, isso é o iodo em forma geral, em forma grosseira, o iodo é isso, uma pedra de micromineral, tá? Essa pedra, ela não é solúvel, ela não é boa para dissolver em água, em óleo, ela precisa de um álcool, de uma coisa mais forte para poder dissolver, tá? Por isso que a gente encontra, já vou passar a carroça na frente dos bois, por isso que a gente encontra sempre o Lugol com o iodeto de potássio junto, porque é o iodeto de potássio que deixa ele mais líquido e deixa melhor dissolver melhor sem precisar usar álcool, tá? Então, por isso que a gente tem sempre o iodeto de potássio junto. Mas não é isso que a gente vai falar, né? A gente está falando de outra coisa. A gente ainda está falando do que é o iodo. Então, peraí, deixa eu descer aqui, porque... Tá. O iodo, então, ele é uma pedra, ele não é solúvel em água. Por isso, a gente nunca tem iodo puro. Se alguém falar para você, esse iodo é melhor porque é iodo puro. Não, não existe, tá? Então, precisa sempre ter o iodo de potássio e algum tipo de álcool. Quando coloca iodo de potássio, aí iodeto de potássio, coloca menos álcool. E tem outras soluções de iodo que é só com álcool. E aí não é aquele que a gente toma, não é o Lugol, tá? Mas vamos primeiro ver o que é o iodo radioativo, tá? O iodo radioativo, ou chamado iodo 123 e iodo 131, é um tipo de iodo que ele é bastante usado na medicina nuclear, mas ele também é usado, por exemplo, para fotografias, para fazer a revelação das fotografias. Ele é usado para fazer alguns tipos de mecanismo na indústria, tá? Então, ele é usado para isso também. Na medicina nuclear, ele é usado principalmente para tireoide, tá? Então, o iodo 131, ele é usado na terapia da glândula tireoide e também para alguns tipos de câncer. Tá? Por que ele é usado em alguns tipos de câncer? Porque ele tem um decaimento com produção de partícula beta. O que é isso? Para quem nunca ouviu falar disso, provavelmente já ouviu falar de braquiterapia, né? Então, a braquiterapia, deixa eu explicar para vocês de uma forma assim mais lógica. A braquiterapia, as moléculas, né? As moléculas elas vão se repelir, elas vão se afastar, tá? E quando elas se afastam, acontece a apoptose, porque uma codepende da outra para sobreviver, tá? Então, é assim que funciona aquela terapia de braquiterapia, que muitos pacientes oncológicos passam por ela sem entender. Então, é feito com iodo, tem também outras formas de fazer ela, mas geralmente a braquiterapia é feita com o iodo, tá? Ela muda a energia das moléculas. Então, a molécula que seria positiva e outra negativa, elas acabam mudando de energia mesmo. Não tem outra palavra para eu usar. Eu queria usar outra palavra, mas acho que não tem. E aí elas vão se repelir, tá? Então, isso é o quê? Iodoterapia, que é feito lá pelo médico que trabalha com medicina nuclear, tá? Uma coisa que eu quero que vocês entendam.
todos os tipos de iodo, tá, são inorgânicos. Então, alguns profissionais, até a Útil Lair que trouxe isso para o Brasil aí, para explicar de uma forma assim, para as pessoas confiarem mais, para não ficar aquela iodofobia que se tem, né? Então, para que isso não acontecesse, ele começou a falar assim: não, Lugol não faz mal, não, porque Lugol é iodo inorgânico, só para dar uma explicação, assim, para o povo parar de questionar. Mas é errado. Por quê? Todo iodo é inorgânico, porque inorgânico é uma substância que não tem carbono. E o iodo não tem carbono, nenhum iodo tem carbono. Nem o iodo radioativo tem carbono. Então, nenhum iodo é orgânico, todos são inorgânicos. Como que chama isso? Pleonasmo. É errado? Não, pleonasmo não é errado. É como você falar, eu vou subir para cima, eu vou descer para baixo. É uma coisa lógica, mas não quer dizer que está errado. Então, falar iodo inorgânico não é que seja errado, mas é desnecessário. E aí, se você acaba falando isso para alguém que entende, vai acabar falando que você não entende. Então, eu não gosto de usar esse termo de iodo inorgânico, porque se eu falo isso e a pessoa é um químico, é um biólogo, e aí ele vai dizer para mim, essa mulher não sabe nada, porque ela está falando que o iodo é inorgânico, defendendo o Lugol como iodo inorgânico, quando na verdade todo iodo é inorgânico, tá? Então, não vamos usar isso. Socorro! O que aconteceu aqui? Que desapareceu. Não tem uma vez, eu sou dependente da Camila, não tem uma vez que eu não tenho que chamar ela, né? Camila! Deu ruim aqui. Então, continuando ali mesmo sem o desenho, tá? Depois vai aparecer ali. Então, é um pleonasmo falar iodo inorgânico, então por isso que eu não uso, tá? Qual é a diferença entre o iodo radioativo e o iodo oligoelemento que a gente usa para o tratamento mais seguro, aquele tratamento que a gente faz com o Lugol e fala para o paciente, não se preocupe, que não faz mal, né? É exatamente a radioatividade que foi retirada desse... Não, né? Não vai dar, né? Tá, então deixa. Vou entrar aqui na frente. Não seja mal educada, fala oi para as pessoas. Olá. Assim, de costa? Quem vai querer falar olá pro seu bumbum, Camila? Vamos rir um pouquinho, né? Para descontrair. Fala um oi ali pro povo. Oi. Deixa, filha, deixa. Tem certeza? Aham. Hoje eu tinha poucos desenhos mesmo, então não tem problema, tá? Então, tá, vamos lá, falamos do iodo radioativo e vamos falar dos cuidados. Ó, o outro tem que vir aqui também. Vamos falar dos cuidados que nós precisamos ter quando estamos fazendo uma terapia, iodoterapia com o iodo radioativo, tá? Então, o iodo radioativo, ele requer que... Peraí. Que o paciente... Aí eu fico bem perdida, né? Vocês notaram já? Que eu fico perdida quando eu não tenho imagem. Eu gosto de imagem. Então, quando o paciente vai lá fazer uma terapia, iodoterapia, o médico dá uma listinha de cuidados que ele tem que ter, tá? Então, são as orientações para o paciente que vai fazer a iodoterapia. Então, eles mandam chegar 30 minutos antes, tá? Se dirigir à recepção e dar todos os dados novamente. Por quê? Mesmo que ele já tenha ali a requisição, já foi marcado, tudo certinho, seria crime se outra pessoa fosse fazer a iodoterapia no lugar daquela pessoa. Por quê? Porque é radioativo, entendeu? Então, outra coisa que eles pedem
E daí tem que levar documento, tudo certinho, provar que você é você, para você poder fazer essa terapia radioativa. O paciente que for menor de 18 anos ou maior de 65, eles vão exigir que tenha um responsável legal durante todo o processo. Tá? Então, não pode ir lá e fazer sozinho se for menor de 18 anos ou maior de 65. O paciente vai ficar com o acompanhante até no quarto. Quando ele só vai poder receber ligações telefônicas, mexer no celular, depois que ele já não estiver mais recebendo as radiações. Tá? Durante o processo, o paciente pode ler, ele pode ficar conversando, mas ele não vai poder usar nem o notebook, nem tablet, nada, durante o procedimento. Durante a internação, sim, mas durante o procedimento, não, tá? Então, ele vai precisar também que... Peraí, só um pouquinho. Que antes do procedimento mesmo, aconteça uma dose menor única, tá? Então, eles vão dar uma administração de uma dose menor para fazer um teste. Por quê? Porque existem pessoas que têm alergia a esse iodo radioativo. Não tem... ninguém tem alergia ao Lugol, ao iodo do Lugol. Por quê? Porque é parte da nossa Constituição. Então, não tem. Às vezes a pessoa toma, usa o Lugol, passa o Lugol e dá um prunido na pele. Isso não é alergia, isso é um processo de detox, tá? Então, não existe alergia do Lugol, mas existe alergia do iodo radioativo da terapia da medicina radioativa, tá? Então, vai ser feito primeiro uma experiência, daí eles esperam um tempo e aí é feito o tratamento. Durante, o que a pessoa... A alimentação não tem, assim, muita coisa, sabe? Que vai fazer. Só que o sistema imunológico da pessoa fica bem debilitado. Então, eles mandam tomar muito líquido para depois excretar tudo, sabe? Isso depois. Não é feito... Ai, eu tô muito enrolada com esse negócio, tá? O uso de limão também, eles recomendam que o uso de limão depois do processo seja feito, tá? Enfim, eu vou pular isso daí, porque isso daí eu precisava estar ali com as imagens para eu não me perder, porque não é a minha área, tá? Mas os riscos, quais são os riscos da iodoterapia? A pessoa ser alérgica ao iodo, e daí recebeu o iodo, fez lá o testezinho, não esperaram tempo suficiente, acabou dando problema porque a pessoa era alérgica. Outro problema é que seja uma dose tão alta de iodo usada que acabe dando um colapso na metabolização dos hormônios da tireoide. Então, acaba ferrando a tireoide em vez de ajudar. Tá? Outro perigo é as células entrarem em disfunção devido o excesso de iodo, e então elas não conseguirem mais fazer a apoptose, elas entram em colapso mesmo, sabe? E elas ficam loucas, em vez de tratar aquele problema, acaba criando um problema maior. Tá? A iodoterapia feita bem feito com toda prudência, feito bem certinho, ela pode ser uma aliada principalmente nos nódulos de tireoide, tá? O câncer de tireoide, ou no caso de hipertiroidismo descontrolado, ou o hipertiroidismo, o problema na tireoide quando é aquele hipotiroidismo subclínico, né? Então, todas esses tipo de disfunções da tireoide pode ser tratada com iodo radioativo, tá? Eu, particularmente, teria medo de fazer uma terapia com iodo radioativo, tá? Então, agora vamos falar do que realmente a gente entende, né? Que é do iodo não radioativo. Nós vamos falar de Lugol e de iodo molecular,
tá? Então, eu já falei para vocês que iodo nenhum tem carbono. Então, nenhum iodo é orgânico, todo iodo é inorgânico. Então, o que que diferencia o PVPI, a idopolividona, que também pode ser chamada de polvidine, do Lugol? É a constituição, é o que tem nelas. É a fórmula, tá? Então, o que que tem no polvidine? Fosfato de sódico, ácido cítrico, água deionizada e o iodo. Isso aí é o povidine, ou PVPI, ou idopolividona, né? Isso daí é a constituição dele. Qual que é ele? Eu não tenho agora para te mostrar aqui, porque eu tinha colocado uma imagem ali. Mas é aquele de farmácia, aquele que é usado para esterilizar, para limpar ferida, esse tipo de coisa, tá? Então, esse é o iodo PVPI, o polvidine, tá? Então, essa é a constituição. E o Lugol, qual é a constituição do Lugol? Iodo mais iodeto de potássio. Pode ter um pouquinho de álcool e daí a água. Por que do iodeto de potássio? O iodeto de potássio no Lugol, ele serve como conservante, embora como um micromineral, o iodo não precisa de um conservante. Mas o iodeto de potássio é um bom conservante. E para dissolver, que lembra que ele não se dissolve? Então, ele está ali para dissolver. Quem que está me amando tanto, ele que está mandando tantos coraçõezinhos? Eu estou feliz, fiquei feliz com tantos coraçõezinhos. Daqui a pouco eu vou dar uma olhada ali, dar uma baixadinha ali para eu conseguir ver as perguntas, tá? Então, pode ir perguntando. Tá, então voltando lá ao Povidine. Por que que a gente usa o Povidine, o PVPI? Eu vou falar Povidine, tá? Eu gosto mais de falar isso. Mas vocês já sabem que é o idopolividona ou PVPI. Então, por que que a gente usa o Povidine? A gente usa para forma tópica, para forma externa. Ai, João, mas e se eu beber o Povidine? Tá, não vai acontecer nada, vai até ter iodo lá, não vai acontecer nada. Só que ele não vai ser exatamente o que a gente quer, um iodo mais puro, né? Então, a gente não vai conseguir também ter a dosagem correta. Então, quanto que você usa 5% iodo a 5%, né? O Lugol a 5%. Eu sei quanto que é, eu sei que é 10 por 5 de 10 de iodeto de potássio por 5 de iodo, tá? Na solução. Então, eu posso dizer, esse paciente precisa de 4 gotas, esse outro paciente precisa de 16 gotas, esse outro paciente precisa de 2 gotas. Eu não consigo também fazer com o Povidine para colocar a 2% para usar para criança, por exemplo, ou para usar por uma pessoa muito magrinha. Então, eu não consigo colocar. Então, por isso que o Povidine não é indicado para uso oral, embora ele não vá fazer nada. Ele não vai queimar a tireoide, acabar com a tireoide, matar a tireoide, esse tipo de coisa, tá? Isso daí é lenda. Tá, então, para que eu uso o Povidine? Eu uso para prevenir e tratar câncer de mama, para tratar BIHARDS, para tratar feridas no colo do útero, para tratar feridas externas e, às vezes, para suplementar com iodo mesmo, de forma tópica, quando a pessoa é muito pobre e não tem condição de mandar fazer o iodo. Porque o Povidine você paga R$ 8 na farmácia. Então, eu tenho problema na tireoide, mas eu sou muito pobrezinha. A gente atende um clã de ciganos, né? E eles são bem pobrezinhos. Então, com eles, às vezes, eu uso o Povidine em forma tópica. Então, eles passam na barriga ou no lado interno da coxa e supre a necessidade de iodo do organismo, tá? Então, passando na pele não tem problema nenhum. Outro caso que eu uso o iodo, o Povidine, é quando eu vou aplicar a injeção no consultório. Eu prefiro usar o iodo do que usar o álcool, porque esses álcools são muito fraquinhos, eles não esterilizam nada. E o iodo, ele é altamente esterilizante, tá? Então, é bem melhor você usar o Povidine para esterilizar do que para
do que o álcool. Outra coisa legal do Povidone é para esterilizar e matar um pouco dos agrotóxicos dos alimentos dos vegetais. Então, marca aí. Você pega 2 colheres de polvidine para 2 litros de água e coloca os legumes lá de molho por 2 horas no escuro, tá? Onde escuro, Jô? Coloca um pano por cima, põe dentro da geladeira. Fechou a porta da geladeira, ficou escuro, lembra? Então, não tem necessidade, assim, de muita preocupação com o escuro, pois na geladeira fechou. Folhas não dá para deixar de molho, tá, gente? Se você deixar de molho a folha, ela vai ficar com gosto de iodo. Então, você só molha a folha, né, o alface, o que for, no iodo e tira, tá? E enxágua. Não usa. Olha, gente, eu achei que eu nunca precisaria falar isso, mas uma pessoa da qual eu achava que era muito esclarecida, esses tempos atrás me mostrou que usava hipoclorito de sódio para esterilizar os vegetais. Tá? Então, é cloro, tá? Hipocloreto de sódio é cloro. Aí, então, você está se intoxicando em vez de se livrar do que é ruim. Vai matar as bactérias? Vai matar as bactérias, mas vai matar você também. Então, não usa, tá? Então, aqueles clorinho que vende na farmácia, que dão no posto para colocar na caixa d'água, isso daí é veneno, pelo amor de Deus, tá? Não usa isso, não. Então, o iodo, ele vai fazer esse trabalho de tirar um pouco dos agrotóxicos. Vai tirar tudo? Não, não vai. Por que eu tenho certeza que não tira tudo, como tem alguns profissionais que falam, não, vai ficar lindo, maravilhoso, o vegetal não vai ficar, não vai ter mais problema nenhum. Eu sei que não funciona por causa do aparelho da biorressonância magnética. Então, eu já fiz a experiência de ficar uma semana sem usar o iodo e subiu um pouco realmente a parte de toxicidade e depois eu fiquei usando 15 dias sem comer fora, sem nada, só lavando tudo certinho. Baixou realmente, mas não baixou assim de não tenho nada, tá tudo verdinho, não apareceu os agrotóxicos no meu aparelho de biorressonância magnética. Não tira tudo, então foi a prova dos 9, não é bem assim, mas ajuda muito. E as bactérias, Jô? Sim, as bactérias, os fungos, os vermes, esses o iodo mata tudo, tá? Então é uma opção bem boa para você limpar os vegetais. Aí, tá, como que a gente faz? Eu vou falar de novo, eu já até falei numa outra live, mas eu vou falar de novo. Como que faz para usar o iodo para prevenir o câncer de mama e para, no caso de BIHARDS, tá? E também quem já tem o câncer de mama pode usar. Então, o que você vai precisar? Você vai precisar do iodo, do Povidone, de um pratinho e uma escova de cabelo de bebê. Sabe aquelas escovas bem molinhas de cabelo de bebê? Então, você vai precisar de uma daquela. Então, primeiro você vai deixar de molho a escovinha no iodo por 8 horas. Então, de noite lá você coloca ela de molho no iodo, né, no Povidone e deixa lá. Só a primeira vez que você usar. Por quê? Senão, cada vez que você for usar, ele vai chupar as sedas, né, que chama cerdas, que da escovinha vão puxar todo o iodo. E aí você não vai conseguir, você vai esfregar ali na mama e não vai haver absorção, tá? Então, o que você vai fazer? Primeiro, você deixou de molho. Agora, você vai fazer a aplicação. E o iodo tem cheiro ruim. Então, quem é casado, eu aconselho a fazer isso de dia, para não dormir lá com o marido fedendo, né? Então, você vai molhar a escovinha e vai esfregando em movimentos circulares nas mamas e também nas axilas, tá? Porque as axilas também precisam do iodo. Se você quiser também dar uma passadinha aqui na região da tireoide, ajuda. Ai, João, mas eu vou ficar toda manchada? Não, não vai, tá? Porque ele vai chupar tudo rapidinho. E quem tem deficiência de iodo é mais rápido ainda. Em menos de segundos, você passa e você já vê desaparecer o iodo. Conforme o teu organismo for ficando suprido de iodo, vai ficando mais tempo manchado, mas nada que fique mais do que 2 horas, 3 horas. Já não é a mesma coisa para as roupas, tá? A roupa mancha. Então,
qual que é a minha indicação? Você fazer esse procedimento uma vez por semana só de prevenção. Se você já tem BIHARDS, aí você faz 3 vezes por semana. E se você tem um câncer já instalado, aí você faz todos os dias. Ah, Jo, mas eu tenho uma lesão externa, né? É um tumor do lado de fora mesmo. Então, você não vai passar com a escovinha, porque vai te machucar. Você pode aplicar daí com gás, e nunca com algodão, tá, gente? Porque daí você nunca aplica nada em tumor com algodão. Em ferida nenhuma, na verdade. Porque vai colar os pelinhos lá e vai ficar uma casinha para fungos, para bactérias, tá bom? Então, não pode usar algodão. Tem que usar gás, tá bom? Então, você pode aplicar também o iodo. Depois você me pergunta, se você tem câncer de mama, você me pergunta que daí eu ensino para você certinho como fazer o tratamento, e também não é só o iodo que vai resolver um câncer de mama, né? Embora eu já tenha visto milagres. No BIHARDS, também você pode usar o iodo no colo do útero. Como assim? Então, a absorção do iodo no colo do útero, ele vai diretamente responder nas mamas. Olha como o nosso corpo é incrível. E eu tive uma experiência bem legal. Então, eu tinha. O César atendia uma paciente, eu já contei isso numa outra live. Atendi uma senhorinha e a filha dela estava com BIHARDS. E eu fiz a aplicação no colo do útero dela, com 1 ml de iodo, e ela ficou lá esperando a mãe dela, que estava no outro consultório, fazendo acupuntura com o César. E ela começou a falar: Jô, tá doendo meu peito, Jô, tá doendo meu peito, Jô, tá doendo meu peito. E a massagem, a acupuntura da mãe dela demorou entre 40 minutos e 1 hora. E ela reclamando de dor. Eu falei assim: calma, Maria, que é assim mesmo, calma, tá, né? Aí passou alguns dias, ela foi fazer um outro ultrassom. E, adivinha? Tinha desaparecido os BIHARDS. Eu acredito que aquela dor que ela estava sentindo era o iodo quebrando, né, as calcificações. Foi, assim, uma experiência bem legal mesmo, tá? Fiquei bem contente com esse resultado. E eu tenho visto resultados muito legais, por isso que eu falo para as minhas pacientes de BIHARDS. Aplique o iodo e fiquem observando, porque vai beliscar a mama. Aí vai sentir beliscar a mama, vai sentir dor, né? Com a aplicação no colo do útero. Qual que é o problema da aplicação no colo do útero? Não deixa vazar para fora. Então, coloca ali um gás, alguma coisa, fica na posição de exame ginecológico, cuida, porque o iodo lá dentro do colo do útero, ele não arde. Mas quando ele derrama para fora, entra em contato com o ar, aí ele arde. Tô com medo que caia, porque tá dando, assim, umas coisinhas que estão ficando meio lento, né? Tomara que não aconteça o pior. Tá, então, para câncer de colo de útero também eu faço essa aplicação, tá? Aí, o Lugol é o iodo, mais o iodeto de potássio, mais água, e às vezes pode ter um pouquinho de álcool, né? Geralmente não tem. O da Reabilite, por exemplo, não tem álcool, é só iodo, iodeto de potássio e água. E para que serve o Lugol? Gente, é maravilhoso. O Lugol é um negócio mágico. O iodo ajuda a sintetizar os hormônios da tireoide. Isso aí todo mundo já sabia. Ele impede, assim, tanto o hipertiroidismo quanto o hipotiroidismo. Quando você começa a usar o Lugol, o teu TSH pode subir. Mas eu vou te explicar um negócio. Tem nada a ver com a tireoide. Quer dizer, tem a ver, mas não tem. O TSH, ele é produzido na hipófise, tá? Então, lá no centrão lá da nossa cabeça, lá dentro, bem escondidinho, tem a hipófise. E a hipófise, ela produz um hormônio que se chama TSH, tá? E ela vai mandar a tireoide produzir T4,
que vai ser transformado em T3. É a mesma coisa assim, ó, vou dar um exemplo para vocês. Eu falo para a Isa, que está ali me mandando um monte de coraçãozinho, né? A Isabel Cainha, eu falo assim para ela, Isa, pule. E ela não pula. Isa, pule. Ela não pula, ela não pode pular ainda porque ela fez restituição das mamas, ela está peituda, não pode pular. Isa, pule. Isa, pule. E a Isa não pula. Adiantou ficar mandando? Não, ela não fez o que eu mandei. Entenderam? Então, a hipófise fica falando para a tireoide, faça T4, faça T4, faça T4. Então, o TSH vai subindo. Mas a tireoide é esperta, ela sabe que ela não deve fazer. Igual a Isa, é esperta e sabe que não pode pular. Então, ela não produz T4 a mais. Então, não dá problema nenhum na tireoide. O Lugol não dá problema na tireoide. O Lugol só trata a tireoide, tá? Então, vai subir o TSH, depois de um tempo vai baixar o TSH e tudo vai ficar normal, vai ficar tudo bonitinho, tá? Não vai ter problema nenhum. Então, o Lugol, ele não destrói a tireoide, ele trata a tireoide. O que pode destruir a tireoide é o iodo radioativo, que eu já expliquei lá para vocês os problemas que pode dar por excesso, tá? O Lugol, não. Então, pode tomar Lugol sem medo? Pode. Quanto? Depende. Para que você quer usar o Lugol? Qual que é a função? Com o que você vai usar junto? Por exemplo, se o problema é tireoide, tem que usar selênio junto. Se o problema não é tireoide, não precisa usar o selênio junto. Você pode... você tem outras fontes de alimentação que vai te dar a quantidade mínima ali de selênio que você precisa. Não precisa suplementar, entendeu? Eu tenho um terapeuta conhecido, o Valdeci, lá do Rio Grande do Sul. Ele toma 16 gotas de Lugol por dia. Há muito tempo, e ele vai muito bem e obrigado, tá? Não tem problema nenhum, né? Para que mais que serve o Lugol? Para reposição dos níveis de iodo. Quando a carência de iodo, por exemplo, na pele, a pele está muito ressecada, a pele está frágil, então o Lugol, via oral, ele vai fazer a reconstituição da reposição dos níveis de iodo de todo o organismo. Nós temos muitos órgãos que dependem do iodo. E a pele, ela responde muito à falta de iodo. Então, às vezes, a pessoa está com a pele seca, a pele quebradiça, cheia de espinhas, manchas, porque está com falta de iodo. Por exemplo, se a pessoa está com falta de iodo, a fixação do ferro fica meio alterada, fica meio louco, fica exagerado. E quando você está com muito ferro no organismo, o que acontece? Mancha a tua pele, entendeu? Então, esses níveis esse equilíbrio do iodo no organismo, o Lugol vai fazer. O iodo auxilia na apoptose. O que é apoptose? A morte programada das células. Então, o iodo ajuda no tratamento de câncer? Sim, porque ele vai ajudar a célula a morrer no seu tempo certo. Isso serve como prevenção, isso serve como tratamento. 10 entre cada 10 pacientes meus usam Lugol. O iodo ativa os receptores hormonais também, ajudando a prevenir o câncer de mama que responde a hormônios, tá? Então, a mulher, ela tem lá a tia, a avó, a irmã teve câncer de mama. Então, ela tem o câncer hereditário, né? Que ela também não é escrava disso. Então, ela vai ser beneficiada com o iodo? Sim. Mas aquela mulher do qual fala lá que o câncer dela veio do desequilíbrio hormonal, iodo é maravilhoso, tá? Então, outra coisa assim, muito legal do Lugol é que ele limpa o tecido intersticial. O que é tecido intersticial? Eu já contei para vocês. O tecido intercelular, né? Que fica fora da célula. Então, é o riozinho onde ficam mergulhadas as células, tá? Então, ele limpa, porque conforme a gente vai ficando contaminado, medicamento, uma alimentação, todas essas coisas, o tecido intersticial, ele vai ficando grosso, ele vai ficando sujo, como se fosse um rio com poluído mesmo. E a célula não consegue recolher os nutrientes e não consegue excretar também, ela não consegue colocar a sujeira para fora, porque esse tecido está muito grosso, esse líquido está muito grosso.
E aí o Lugol, ele vai promover a limpeza disso tudo, tá? Deixa eu ver. Tem mais. Nossa, tem mais um monte. O iodo, ele trata doenças fibrocísticas de mama. Mas ó, as doenças fibrocísticas, elas não atacam só a mama. Elas podem atacar também outros órgãos. E o iodo, embora a gente não consiga ver daí isso acontecendo como a gente vê nas mamas, ele vai tratando isso. Até o pulmão, tá? O pulmão é muito beneficiado quando ele vai fazer fibroses. Legal, ó. Diabéticos. Sabia que a pessoa começa a tomar o Lugol e a necessidade de insulina baixa muito. Eu tenho pacientes que vieram assim com uma diabetes descontrolada e que a gente colocou o Lugol e em meses teve uma baixa muito legal que pôde até diminuir a insulina. Tá? Pro povo aí que faz cirurgia, o povo que faz piercing, tatuagem. Sabe o que o iodo é maravilhoso? Mas aí tem que ser o Lugol mesmo, tá? Vai aplicar topicamente, mas tem que ser o Lugol. Que o iodo, com o iodeto de potássio, ele ajuda a cicatrizar, a diminuir, às vezes até eliminar completamente os queloides. O que são queloides? São aquelas cicatrizes que ficam elevadas, né? Então você faz uma cirurgia e fica que parece uma corda ali na cirurgia. Ou coloca um piercing e faz uma bola do lado do piercing. Ou faz uma tatuagem e fica em alto relevo. Tá? Então, passa o Lugol lá. Quem for, inclusive, fazer algum procedimento assim, já desde os primeiros dias já passa para prevenir. Melhor prevenir do que remediar, né? Olha, o Lugol, ele não destrói só as bactérias, os mofos, né? Mofos não, fungos, né? Que ele não deixa de ser mofo. Os parasitas, ele também elimina. Inclusive, dá a malária, ele trata a malária. Então, o bom, né? Para patógenos como vírus, bactérias, fungos, parasitas, você vai usar o Lugol aí com grande sucesso, tá? E ele sobe o sistema imunológico, então ele não vai fazer uma dependência, assim, que você começa a usar. Por exemplo, se você toma um antibiótico, né, de farmácia, o teu sistema imunológico, ele acaba se retraindo, porque é aquela história, quem tem um cavalinho para andar montado, não anda a pé, né? Então, o antibiótico, ele vai deixar o teu sistema imunológico retraído. Mas o Lugol não. O Lugol, ele inclusive, além dele ajudar toda na função imunológica, ele melhora, ele aumenta o sistema imunológico. Tá? Então, ele é bem legal. Tá, deixa eu ver mais alguma coisa sobre o Lugol. O Lugol faz bem pro coração, tá? Então, ele previne doenças cardíacas. Então, também, para quem tem histórico familiar de doenças cardíacas, pode usar, tá? Então, eu acho que sobre o Lugol é isso que eu tinha para falar. Eu quero falar mais uma coisa sobre a falta de iodo e as doenças psiquiátricas. Né? Eu tenho um colega que é psiquiatra e ele falou o seguinte, Jô, se a gente chegar nas clínicas, né, psiquiátricas e suplementar o povo com Lugol, a gente manda 50% embora. Porque a falta de iodo, não só quando ela causa o hipotiroidismo dá sintomas como se fosse esquizofrenia, mas só a falta de iodo já pode dar alucinações. Aí o cara chega com alucinações e o psiquiatra que não entende de iodo, logo lá dá uma medicação super forte, manda o cara para casa. O cara continua com os delírios, com, né, alucinações, mania de perseguição, esse tipo de coisa. E é só falta de iodo. Daí suplementa com iodo, dá o golpe pro cara e pronto, passa os sintomas de esquizofrenia, porque nada tinha na verdade.
tá? Então, é bem interessante isso. Outra coisa que dá sintomas de esquizofrenia é problema no fígado, né? A pessoa tem problema no fígado e acha que é da cabeça, e é do fígado. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso. Deixa eu dar uma olhadinha. Eu não quero passar de 1 hora, porque não vai cair essa live. Eu não quero que caia. Então, vamos ver aqui se eu consigo ver se tem alguma pergunta. Edilene, que eu não tinha falado oi. A Kátia Visoto, a Kátia Melo, eu acabei de falar do Valdeci, você estava aí já, Kátia? Então, o Valdeci também é do mesmo grupo lá da Kátia, que eu fui dar aula lá no Rio Grande do Sul. A Kátia é uma terapeuta maravilhosa, a Kátia se destaca, assim, agora na parte de tratamento de pacientes oncológicos maravilhosamente bem. Eu estou muito orgulhosa da Kátia. Carla Souza, oi, já falei oi para Carla. Oi, Silvia. A Silvia Regina, Terezinha, o Hélio Rampon. Hélio, eu tô com saudade de você. Faz tempo que você não me dá notícia. Ou você tá dando notícia direto pro César? Sônia Barros, oi, Sônia. Jaqueline Menezes, oi, Jaque. A Isa, já falei com a Isa, nem vou falar de novo. Hoje, boa noite, que bom poder ouvir você e suas explicações. Ai, que bom, Sônia, fico feliz que você está aí. O Jobson também desaparecido. Oi, Jobson, meu amigo lindo, maravilhoso. Onde é que tu anda? Ó, a Sônia dizendo que está usando o iodo para lavar as verduras e legumes. Ela fica o dia todo na cozinha. Então, manda uma receita boa para mim, hein? A cistos na tireoide, a Patrícia pedindo ali para falar. Então, gente, o cisto na tireoide também é tratado com Lugol, eu já falei, acho, né? E com iodoterapia também, mas aí o negócio é mais para o gol. Ederaldo, oi, Ederaldo. Olá, a Sônia Barros dizendo que usava aqueles produtinhos com cloro, mas agora ela não vai usar mais, né? Graças a Deus. A Valéria, como deveria ser a ordem de intervalo de tempo para tomar essas duas recomendações? Limão com própolis e água morna em jejum com Lugol. Tá, Valéria. Espera só um pouquinho, gente, que deu aqui um aviso que vai acabar a bateria do meu notebook, não sei o que aconteceu. Camila, de novo! Então, eu não faço indicação de limão com própolis. E a água morna em jejum, daí é com Lugol ou sem Lugol, a água morna? Então, ali ficou meio que eu não entendi, tá? A tua pergunta. Camila! Sim. Fabrício, obrigado por você estar aí me ouvindo. Tá acabando a bateria do notebook que eu falei pra você. A Patrícia Fracanoli. Ó, quanto tempo, Patrícia? Onde é que tu andava, mulher? Tá, gente, então eu acho que é isso, né? Eu não achei mais nenhuma perguntinha, não, tá? Só a pergunta ali. Obrigada, Camila. A perguntinha. O Rodrigo Bueno aqui de Tijucas do Sul. Oi, Rodrigo, que bom você tá aí. Bom, eu acredito que é isso. Pois eu vou compartilhar. Não, já tá aí no grupo, já tem no grupo como fazer o procedimento do iodo na mama com a escovinha, tá? Então já tem. Outro meio de terapia com o iodo, não iodoterapia, terapia com o iodo, tá? É injetável. Pode ser muscular, pode ser venoso, mas isso aí precisa de um profissional para fazer a aplicação, para fazer as indicações. Quem mora perto de mim, né, perto aqui de Tijucas do Sul, ou gosta de viajar, tem facilidade para viajar, pode vir até o consultório para a gente fazer a aplicação. Não faço venosa, eu faço intramuscular profundo, supre a necessidade de iodo e trata também. Então, problemas da tireoide, nódulos na tireoide, nódulos na mama,
com o iodo injeção mesmo, intramuscular profunda, tá bom? Então, se você quiser vir até o consultório fazer a aplicação, depois você me chama, a gente conversa, tá bom? Então é isso, gente. Eu acho que é por aí, tá? Desculpa que eu fiquei meio enrolada com a iodoterapia, porque não é a minha área, e eu precisava ali de um alicerce ali para poder falar os procedimentos que eu não lembrava realmente, tá? Então, na minha parte, eu acho que ficou tudo bem explicadinho, né? Então tá, beijão, até a próxima terça-feira que vem. Aí, terça-feira que vem, eu não sei se é de terapia ou sobre aborto molecular, que daí agora ficou enrolado, tá? Porque era, opa, que vai cair. Então, beijo, gente, fui, para não ter problema.